Om Stapakaya Chadamasyan Sarvadharma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, filosofias, vias. É encarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, alegria novamente encontrar com vocês para mais uma sessão de leitura e contemplação do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, a leitura do Sri Ramakrishna Kathamrita, este maravilhoso livro, escrito por Mahendranath Gupta, reunindo as suas experiências com o mestre Sri Ramakrishna no seu convívio, não é? Mahendranath Gupta e Thakur entre os anos de 1882 e 1886. Uma grande coletânea de satsangs de Sri Ramakrishna se encontrando com devotos, a maioria das vezes no templo de Dakshinawar, muitas vezes em sessões do Brahma Samai, na casa de devotos, na casa de campo onde Thakur passou a ser tratado de sua doença nos anos finais, em Kozhikode. Circunstâncias assim, não é? Então temos esses diálogos iluminados em que Sri Ramakrishna expõe a doutrina de Bhakti, e nós podemos então perceber, não é, vários momentos em que Sri Ramakrishna abre um entendimento a respeito desse caminho para muitos aspirantes espirituais das mais variadas tendências. Esse Sri Ramakrishna Kathamrita, ele foi composto em Bengali. Ali ele começou a ser publicado como artigos de jornal, e depois foi concebido como um livro em 5 volumes, não é? Que deu base para várias adaptações, dentre as quais a mais famosa é o The Gospel of Sri Ramakrishna e muitos outros, não é? Livros que pegam, né, partes desse Kathamrita para transformar em novos volumes, né? Nós temos a versão, né, o Evangelho de Ramakrishna, de Swami Abhedananda Kali Maharaj, discípulo também de Sri Ramakrishna, e vários outros, né? Mas a fonte, a base original é esse Sri Ramakrishna Kathamrita. Nós já lemos aqui o primeiro volume nesse canal, né? Nós temos aqui, né, agora esse vídeo será o número 73. Então, né, temos 2 vídeos de introdução e os outros são a leitura, né, desses capítulos. Nós estamos entrando no segundo volume, né? Estamos aqui lendo hoje, continuando a ler a sessão do dia 8 de abril de 1883, o capítulo 4, nós vamos dar início agora. Então, todos aqueles que quiserem mergulhar profundamente neste conteúdo podem acessar a playlist aqui do canal que mostram as leituras anteriores, e eu recomendo muito aqueles que tenham interesse por esse caminho, do caminho do amor e da devoção a Deus, que se tornem muito íntimos desse ensinamento de Sri Ramakrishna. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito fortalecidos na sua jornada. Tá bom? No capítulo anterior, Sri Ramakrishna estava, como muitas vezes acontece, terminando de cantar uma canção que dizia: ó querida Saki, para quem você está fazendo esta guirlanda com tanto cuidado e amor? Saki é uma das companheiras de Radha, uma das gopis de Vrindavan, uma daquelas vaqueirinhas de Vraja, não é? Que são um modelo mais especial de devoção. No Narada Bhakti Sutra isso é dito. Sri Ramakrishna diz isso constantemente, não é? Que não são os grandes teólogos, os grandes mártires, os grandes, né, pensadores, os grandes siddhas, não. O grande modelo de espiritualidade mais elevada é daquelas que alcançaram Suddha Bhakti, Prema Bhakti, devoção pura,
São aquelas meninas pobres, completamente sem poder, que não eram ascetas, né, não eram siddhas, não eram eruditas, acharyas, teólogos, sannyasis, nada disso, né? As mocinhas cuidadoras das vacas, elas são o maior modelo de espiritualidade, o maior espiritualista, as vaqueirinhas de Vraja, né? Então, a companheira de Radha, a predileta dentre as gopis para Sri Krishna, estava então oferecendo uma guirlanda para quem? Só essa menção da canção provocou em Sri Ramakrishna aquela profunda emoção que fazia com que ele deixasse aqui, né, o vale dos caídos aqui, o mundo dos comuns, e voltasse para a mãe. Enquanto ouve a canção, Sri Ramakrishna mergulha fundo no mar do Samadhi. Os devotos o contemplam sentados, está tudo quieto, nenhum movimento é feito. Thakur está imerso em Samadhi, ele se senta ali com as mãos postas, como é visto na fotografia. Lágrimas de alegria escorrem pelos cantos externos dos seus olhos. Então, como é visto na fotografia, essa fotografia que muitos de nós têm nos lares, Sri Ramakrishna está sentado, com a sua roupa branca de brahmachari ou de chefe de família, entenda como quiser, de babaji. E ele não vestia açafrão, ok? Ele não vestia roupa de monge porque ele não era dessa configuração, né? Com as mãos postas, com o rosto sorridente, lágrimas. E essa imagem que nós temos é a imagem do seu Samadhi. Sri Ramakrishna viu essa foto depois, colocava lá na cabeça e dizia: esta imagem mostra um estado espiritual muito avançado. Ele não falava dele, ele falava daquilo, ou isto, como ele dizia, né? E a simples contemplação dessa imagem é possibilidade de muita bem-aventurança, né? Sri Sarada Devi, a Santa Mãe, dizia: precisa especular muito, basta olhar para o Mestre, né? E continuamos daqui. Capítulo 4, como eu disse, do dia 8 de abril de 1883. Estamos continuando. Conversa com o Senhor. A visão de Sri Ramakrishna. Krishna permeando todos os lugares. Thakur retorna ao estado normal de consciência depois de algum tempo, né? Ele estava nesse estado, Samadhi, e volta ao estado normal de consciência. Muitas vezes Sri Ramakrishna, quando estava indo pedia água, porque esse tocar na água fazia com que ele se prendesse aqui. Relação de Thakur com a comida, com a água, com essas coisas, né? Isso fazia com que ele conseguisse manter-se aqui. Porque Thakur disse, né? O sétimo estado da mente, você não tem mais contato com o corpo. Muito pouco provável que você volte. Alguns conseguem ir e voltar. Ele. Né? Thakur retorna ao estado normal da consciência depois de algum tempo. Mas sobre o que ele estava falando com aquele que ele viu em Samadhi. Porque antes falava, né? Thakur estava balbuciando algumas palavras num diálogo. Algumas palavras chegam aos ouvidos dos devotos. Thakur falava instantamente para si mesmo: você, eu sou você, você come, eu como. Lindo de fato. Você faz tudo isso. Meus olhos estão icterícios. Eu vejo você em todos os lugares. Né? Então ele diz: ó Krishna, amigo dos humildes e amado de minha alma, Govinda. Dizendo isso, amado de minha alma e Govinda, ele novamente entra em Samadhi. Absolutamente parados e incapazes de tirar os olhos dele, os devotos veem Sri Ramakrishna em profundo estado de êxtase. Então, esse estado onde Sri Ramakrishna estava é o tal sétimo estado da consciência a qual ele volta. Ele dizia, Thakur, né? Eu gosto mesmo entre o quinto e o sexto, quando você é motivado, inspirado a só falar de Deus e quando você vê o Senhor. E o sétimo você não tem mais comunicação. Então, para você transmitir a graça, o sétimo não adianta muito. Então, Thakur ficava nesse limiar.
Raríssimo de acontecer. Raríssimo de acontecer. E os devotos percebiam isso. Então, independentemente de suas características, alguns mais ortodoxos, alguns mais secularistas, alguns mais isso e aquilo, seja qual fosse o ideal, seja qual fosse a tradição que seguissem, seja qual fosse o humor que tivessem. Nós tínhamos, né, por exemplo, o médico, que era extremamente, né, pouco afeito a grandes efusões. Nós tínhamos os grandes devotos. Nós tínhamos aqueles que eram mais voltados ao movimento social. Uma complexidade grande de personalidades e pessoas e de tipos. Todos eram tocados por essa manifestação real de um estado absolutamente extraordinário. Quando nós falamos dessas coisas, né, as pessoas pensam assim, mas isso é estranho, a pessoa está sempre num torpor, num transe. Não é transe. Não é transe. É uma total liberdade do seu espírito a ponto de voltar e vir. E a radiância, a luminosidade disso, alguns de nós podem, no próprio texto, perceber e se embevecer, se tornar emocionados, se tocar. Outros não. Mas aqueles que estavam lá poderiam perceber isso. E o mesmo aconteceu com outros. Com o Senhor Jesus. Você não tem dúvida de que tudo de belo e maravilhoso que ouvimos nos evangelhos do Senhor Jesus é apenas uma pequena parcela daquela maravilha que foi experimentado por aqueles que tiveram a sorte, que tiveram a bem-aventurança de estar no mesmo lugar que o Senhor Jesus. Imagine aqueles que conviveram com Chaitanya, que tiveram a possibilidade de estar contemplando a encarnação. Então, é isso que nós não podemos alcançar totalmente, nem todos têm a mesma impressão, mas o ponto é, para que se entenda a graça, a força, o poder e o amor que foi conduzido e cultivado nessas reuniões, é porque se percebia isso, não é? Então, vamos agora ao capítulo 5. Sri Ramakrishna, cheio de consciência de Deus, palavras de Deus saindo de seus lábios. A segunda visita de Adar Sen, Sri Ramakrishna instrui um chefe de família. Esses são os subtítulos que o M dá para nos dar assim um norteamento para onde vamos, né, na leitura. Sri Ramakrishna está em Samadhi, está sentado no catre menor. No quarto, né, onde Sri Ramakrishna estava, tinha uma cama maior onde ele dormia e tinha uma cama menor abaixo onde ele sentava para conversar, né, com os devotos. Os devotos sentam-se ao redor dele. Adar Sen chegou, acompanhado de vários amigos. Ele é um magistrado adjunto. É a segunda visita a Thakur. Adar tem 29 a 30 anos. Sarada Charan, um amigo de Adar, está de luto pela perda de seu filho. Sarada Charan era um inspetor adjunto de escolas. Ele agora está aposentado e recebe uma pensão. Ele praticava meditação e oração mesmo antes de sua aposentadoria. Nada o consola após a morte do seu filho mais velho. É por isso que Adar, tendo mencionado o nome de Thakur para ele, trouxe aqui. Adar também estava querendo ver Thakur novamente. Então, temos esses dois personagens, né? Dois chefes de família, duas pessoas completamente inseridas, né? na conjuntura de trabalho, família, negócios, né? E ao mesmo tempo são praticantes espirituais e estão conhecendo Sri Ramakrishna. Um deles é esse homem que perdeu um filho. Quem tem filhos sabe o quão poderoso é isso, né? Mesmo que você não tenha perdido seu filho, só imaginar, você sente uma automática compaixão. Quando você é pai, quando você é mãe, você ouve uma notícia de alguém que perdeu o filho, você sente uma dor, não é? Porque é muito poderoso. É muito poderoso esse vínculo, né? Então esse homem que está passando por essa dor tremenda está vindo a Sri Ramakrishna. O Samadhi de Sri Ramakrishna termina, naquele estado, né, na qual ele está muito elevado. Ele vê a sala cheia de devotos olhando para ele e então murmura algo para si mesmo. O Senhor está falando e instruindo com seus lábios? Aqui é a pergunta de Mahendranath Gupta, né? Muitas vezes nós temos isso. Mahendranath Gupta não está dizendo o que está acontecendo, ele está trazendo as suas impressões e dúvidas. Será que isso e aquilo? Maravilhoso, porque é um relato, né, muito vivo de algo concreto acontecendo, de primeira mão, é o que nós sentimos aqui.
É importante lembrar, né? Mahendranath Gupta chega até Sri Ramakrishna quando ele estava tão desesperado que ele chegou até a pensar em dar fim à sua própria vida. Tão confuso que ele estava. E o convívio com Sri Ramakrishna dissipou toda essa obscuridade nele, né? Muito bem. Sri Ramakrishna então diz: é raro que pessoas mundanas mostrem sabedoria espiritual, não apenas ocasionalmente como a chama de uma lâmpada. Não, não. É como o raio do sol quando espia por uma fresta na parede. Só é possível para pessoas mundanas repetir o nome do Senhor, não sentir o seu amor. É como uma criança dizendo: juro por Deus. Ela aprendeu essas palavras com suas tias briguentas. Que Sri Ramakrishna está dizendo, né? Que a pessoa mundana, de fato, ela não é mundana porque ela conhece e desdenha. É porque ela não sabe da outra realidade, da realidade verdadeira. E é por isso que apenas ocasionalmente alguma outra coisa sai, porque todos nós somos, né? Partes, anchas de Deus. Mas ele diz, então essa pessoa não tem capacidade de realmente desenvolver amor por Deus, mas ela pode praticar a repetição do nome. Mas muitas vezes isso é feito de modo mecânico. Né? Então ele está falando aqui, as crianças que dizem juro por Deus aprenderam das tias briguentas, ou seja, no meio das brigas as próprias tias falavam juro por Deus. A gente não vê isso o tempo inteiro, né? As pessoas falando pelo amor de Deus. Não significa dizer que elas estão clamando de fato pelo amor do Senhor. É apenas um modo de falar. Pessoas mundanas não têm coragem. Não importa para elas se elas têm sucesso ou não. Se elas cavam um poço para encontrar água, mas batem em uma pedra, elas param de cavar e procuram outro lugar. Se elas encontram areia no próximo lugar, elas desistem daquele lugar também. Se elas tivessem continuado a cavar no lugar original, elas teriam encontrado água lá. O ser humano colhe o que planta, como diz a canção. Ninguém tem culpa, mãe. Estou me afogando na água do poço que eu cavei. Aqui Sri Ramakrishna faz essa analogia, né? A respeito das pessoas que dizem assim, mas se Deus existe, por que ele não aparece para mim? Se Deus existe, por que eu passei por tantas obscuridades e não recebi nenhuma luz? Então Sri Ramakrishna faz essa comparação com um campo, na qual existem potenciais de se encontrar água. Só que você tem que ir profundo, cavar profundo, às vezes terá pedra, terá areia, você tem que passar por tudo isso para chegar até a água. E ainda tem que trazer a água, ainda tem que edificar o poço. Então ele diz muitas pessoas, porque são mundanas, os obstáculos da jornada espiritual as fazem desistir. E aí elas pensam que não existe nada. Porque eu não encontrei. Por quê? Porque você não mergulhou profundamente. Não é? Então diz a canção, ninguém tem culpa, mãe, estou me afogando na água do poço que cavei, e antes da cor tinha dito, o ser humano colhe o que planta. Isso significa dizer, né, aquela coisa da lei do karma, né, que é a lei de causalidade. Prática leva a aquecimento do coração. Pouca prática leva ao esfriamento do coração. Então, se nós temos um coração frio, se tornamos mundanos, se tornamos presos ao mundo, sofremos mais. Porque a nossa natureza, de parte do Senhor, se tornará mais feliz quando realizarmos a nossa natureza. Como? Quando tivermos união completa com Deus. Como fazemos isso? Reduzindo o mundanismo. Continua Thakur. Eu e meu constituem ignorância. Se você pensar profundamente sobre isso, descobrirá que o que você chama de eu não é outro senão o Atman. Pense nisso. Você é o corpo? Você é os ossos ou a carne ou outra coisa? Você concluirá que não é nada disso. Você não tem uma individualidade distintiva. Além disso, você não faz nada. Você não tem boas qualidades, nem defeitos, nem mérito, nem pecado. Dizer que isto é ouro e aquilo é bronze é ignorância. Que tudo é ouro é jhana. Ou seja, quando alguém pensa sobre essa questão da espiritualidade, né, o ponto é reduzir tudo a essa nossa circunstância aqui. Mas se cada um de nós olhar muito profundamente para, né, a nossa vida, nós vamos perceber que nós somos mais do que os aspectos acidentais que formam esse nosso eu pequeno. Então nós somos o eu maior,
O eu que não está ligado a essas circunstâncias. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu nasci no Brasil, no final dos anos 70, no Rio de Janeiro, com pais pobres. Então aprendi o idioma, tive uma compreensão religiosa básica e geral da maioria das pessoas daquela época. Tive um irmão, frequentei colégios, conheci pessoas, colegas, amigos. Depois tive trabalhos, conheci uma moça, me namorei dela, casamos, temos filhos, me envolvi com a igreja ortodoxa, né? Deixei a igreja ortodoxa. Estou aqui fazendo vídeos sobre o ensinamento de Sri Ramakrishna. Todas essas circunstâncias constituem a minha identidade como Marcelo. Só que se alguma coisa lá atrás tivesse sido diferente, se eu tivesse sido adotado, levado para um outro país, né? Eu sempre uso o exemplo do Irã, né? Tivesse ido para o Irã, eu teria um outro nome, teria conhecido outras pessoas, teria tido uma outra base religiosa, teria conhecido provavelmente uma outra moça, teria tido outros filhos, teria tido outros empregos, muito provavelmente nunca teria conhecido a igreja ortodoxa, nem mesmo os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Todas as circunstâncias do meu eu seriam distintas, ainda assim eu seria o mesmo. Biologicamente, estruturalmente falando, seria o mesmo. E o meu corpo mudaria constantemente, não é? Eu teria sido criança, depois teria sido adulto. Mesmo nisso, as transformações celulares até do corpo são incríveis, são imensas. E um dia eu vou morrer. Assim como um dia eu nasci e vou morrer. Se você investiga profundamente, como está aqui, indicando Sri Ramakrishna, você percebe que você não é esse que nasce, você não é esse que vai morrer. Ainda que sejam certezas que você nasceu, que você vai morrer, você percebe que você é mais do que isso. Algo em você diz que você sobrevive a isso. Se você sobrevive à morte, você existia antes do nascimento. Então quem é você? Você não é o fulano que foi criado assim, o assado, que fala esse ou aquele idioma, que foi ensinado naquela religião, que tem essa identidade, essa nacionalidade, essas coisas. Então, quem é você? O Atman, o eu verdadeiro, que não está ligado a essas coisas aqui. Então, o verdadeiro discernimento é saber que você está além disso. Se você está além disso, onde está a sua fonte? Você sabe a fonte do seu corpo, não sabe? Seus pais. Você sabe a fonte da sua cultura, não é? O ambiente no qual você foi criado. Você sabe, então, o conteúdo da sua mente, como foi concebido? Mas se você não é o corpo e a mente, onde está a sua fonte? Do Supremo, não é? Todo raciocínio para após o conhecimento de Deus. Todo raciocínio para após o conhecimento de Deus. No entanto, algumas pessoas raciocinam mesmo após terem conhecido Deus. E algumas pessoas cantam o nome e as glórias de Deus por amor a Ele. Por quanto tempo uma criança chora? Até ser colocada no peito da mãe. Depois disso, ela para de chorar e fica cheia de alegria. Ela toma o leite da mãe com tanta alegria. No entanto, ela também pode brincar e sorrir enquanto mama. Deus se tornou todas as formas que existem. Mesmo assim, Ele se manifesta mais no ser humano. Ele está especialmente presente na pessoa que tem a natureza de uma criança puramente sátrica, que ri, chora e dança e canta inocentemente. Então aqui, muitas coisas para se dizer, né? Todo o raciocínio para após o conhecimento de Deus. O que quer dizer com isso? Que depois que você conhece Deus, você não fica mais especulando sobre filosofias, o sentido da vida, reencarnação, não reencarnação, isso ou aquilo. Não. Deus tem forma ou não tem forma? Você conheceu Deus. Né? Eu sempre gosto de falar aqui sobre a experiência de São Tomás de Aquino, o grande teólogo católico, né? O grande apologeta católico, defensor, né? Da doutrina católica, alguém que estava sempre, né? em embates, né? Em embates apologéticos, defendendo a verdade da fé católica, né? A concepção da Suma Teológica e tudo mais, grande patrimônio do pensamento teológico católico. Mas em um dado momento da sua vida ele teve um samadhi. Ele teve uma experiência espiritual de conhecer Deus. E a partir daí ele deixou a sua atividade intelectual, acadêmica, e não quis mais
escrever, falar, debater. E então, um ajudante de São Tomás foi perguntar para ele: mas, professor, se justamente agora que você conheceu, teve experiência direta, não seria justamente agora a hora que você deveria falar? Então, São Tomás disse: é justamente agora que eu não posso. Por quê? Porque é justamente agora que ele não tem mais condições de reduzir a experiência de Deus a algo que pode ser descrito num arranjo teológico, em uma formulação. Aí alguém pode pensar assim: mas Sri Ramakrishna não é justamente aquele que diz que o que conheceu Deus tem um mandato para poder falar sobre ele? Se Deus deu esse mandato. Pode ser que Deus não dê. Porque o objetivo não é pregar, o objetivo é conhecer Deus. Não é? Sri Ramakrishna dizia certa vez, né, conversando com alguém que era um benemérito, queria fazer obras, e Sri Ramakrishna disse: se você encontra Deus, você vai dizer para ele: ó, por favor, Vishnu, me faça criar um hospital? Isso nem passaria pela sua cabeça. Então, esse é o ponto. São Tomás chegou ao ponto que ele conheceu a verdade da qual ele falava sem conhecer. Né? Mas diz Thakur, alguns continuam falando. Aí ele dá o exemplo do bebê. O bebê está chorando. Então veio a mãe dá o peito para ele, ok? Ele está com fome e está com saudade da mãe. Ele está bebendo leite. Ele está feliz com a mãe. Ainda assim, ele ri e brinca. Por quê? Porque totalmente contemplado em suas necessidades e feliz que ele está, completamente satisfeito, ele pode desenvolver outras atividades. Então, assim está esse Paramahansa. Então, diz Thakur, Deus se tornou todas as formas que existem, porque ele diz, né? A Shakti de Deus, o poder, a mãe, manifesta todos os 24 princípios cósmicos. Mas ainda assim, Deus está especialmente presente naquele que se comporta como uma criança, no sentido de não ter apego, de não ter luxúria, de não ter ganância, de não ter maldade. Ou seja, uma criança puramente sátrica, que ri, chora e dança e canta inocentemente. Que é o trabalho dos Bhaktas. Que é a manifestação dos Bhaktas. Né? Esses que estão rindo, chorando, dançando e cantando inocentemente. Cantando inocentemente. Veja, porque muita gente ri, muita gente chora, muita gente dança, totalmente mundanizada. Não são essas características que vão definir. Assim como não é a mendicância, né? Bem-aventurados os mendigos de espírito. Não quer dizer que todo mendigo na rua é um bem-aventurado, não. Ele pode ser completamente mundano e estar simplesmente vivendo o seu karma. Estamos falando aqui da completa renúncia aos desejos do mundo. E isso é o bem-aventurado mendigo. Aquilo que normalmente se traduz como pobre, ok? Mas no texto grego é mendigo, ok? É mendigo. Que a ênfase é sobre aquele sem nenhuma posse, sem nenhum desejo de posse. Então aqui está muito claro, né? Embora tudo se manifeste como na essência, né? Está ligado a Deus, nestas manifestações existem aquelas expressões especiais do poder de Deus. Para que não venhamos a cair aqui numa esparrela e dizer que é tudo igual. Não. A perda de um filho. Ó Jiva, prepare-se para a batalha. E aqui vamos entrar naquela questão, né? Do rapaz que foi lá e tinha perdido um filho. Thakur pergunta sobre o bem-estar de Adar. Adar conta a ele que seu amigo perdeu seu filho. Thakur começa a cantar uma música sozinho. Ó Jiva, prepare-se para a batalha. A morte entrou em sua casa em formação de A morte entrou em sua casa em formação de batalha, montando a carruagem de Bhakti, carregando a arma de Jana, dobrando o arco de sua língua com a corda do arco do amor, Miri o Brahmastra, que é o nome da mãe do universo. Ou seja, a morte entrou na sua casa e você então entra na carruagem de Bhakti, a carruagem da adoração, a carruagem da devoção, e pega a sua arma do conhecimento, não é? E dobrando o arco da língua com a corda do amor, ou seja, a língua se torna um arco, né? O arco e a corda são isso, né? O amor.
Mire essa arma nuclear, essa Brahmastra, essa arma gigante, que é o nome da mãe do universo. Aqui está a estratégia para a batalha. Você não precisa de carruagem nem de cocheiro. Lute contra seu inimigo nas margens do Ganges, ele será facilmente morto. Ou seja, a morte veio à sua vida. Qual é o combate contra a morte? Devoção e rendição profunda a Deus. Essa é a arma contra a morte. E aqui é contra o medo da morte também. Então continua Thakur. O que fazer? Veja que Thakur canta essa canção ao ouvir que o amigo perdeu o filho. O que fazer? Esteja pronto para a morte. A morte entrou em sua casa. Você tem que batalhar com ela com a arma do nome de Deus. Ele é o fazedor. Eu digo, mãe, eu ajo como você me faz agir. Eu falo o que você me faz falar. Eu sou um instrumento, você é o ser que usa o instrumento. Eu sou a morada, você é o morador. Eu sou a carruagem, você o motorista. Dê a ele o poder geral de procurador. Dê a Deus, né? O poder geral de procurador. Se você der a responsabilidade a um bom homem, você nunca sofrerá nenhum dano. Que a sua vontade seja feita. Aqui é muito claro o que Sri Ramakrishna está dizendo, né? A morte veio à sua casa e todos aqueles que já perderam alguém muito querido sabem quanto isso é uma pancada avassaladora. Você se sente completamente sem poder. Tudo o que você queria era fazer com que aquela pessoa se mantivesse com você. E aquela pessoa desaparece da sua vida. Não é? Então o que Sri Ramakrishna está dizendo, nesse momento em que você se vê completamente sem poder, reconheça que você é completamente sem poder e identifique aquele todo-poderoso Senhor, o Senhor de nossas vidas. E nisso você é contemplado com a paz, que faz com que sejamos capazes de enfrentar as maiores dores da vida. Este ensinamento, ele é de uma profundidade, ele é de uma utilidade tão grande, que é muito distante aqui de todas as especulações secas e coisas completamente sem cabimento, que não tem contato nenhum com a vida de ninguém, falados por aí sobre o todo, sobre, né, a não dualidade, sobre o não eu, sobre essas coisas que não dizem nada a ninguém. Na hora, né, que aperta, não dizem nada, porque não são nada. Mas então Sri Ramakrishna vem e diz, na verdade, a única maneira de combater a morte é você rendendo-se. Continua Thakur. Eu digo, irmão, você não deveria estar aflito? Ele era seu filho. Quando Ravana foi morto em batalha, Lakshmana correu até ele e viu que não havia nenhum ponto entre seus ossos onde não houvesse um buraco. Ele então disse a Rama, Rama, quão poderosas são suas flechas, não há nenhum ponto no corpo de Ravana sem um buraco. Rama respondeu, irmão, os buracos que você vê em seus ossos não são feitos por flechas. É devido à tristeza por seus filhos. Essa tristeza perfurou todos os seus ossos. Todos os buracos são marcas disso. Sua tristeza fez isso com ele. Veja, Sri Ramakrishna está dizendo, é muito natural que quando você perde alguém assim, quando alguém parte da sua vida, você fique triste. Ele não está dizendo aqui que isso é absurdo. Ele está dando um exemplo aqui da vida sagrada, divina, registrada nos Puranas, né? A grande saga do Senhor encarnado, Rama, está dizendo, atingiu Ravana, né? Aquele sequestrador de Sita. E quando Lakshmana, o irmão de Rama, foi ver caído o vilão da história, né, que participa dessa lila do Senhor no papel de vilão, está todo ele perfurado. Então Rama diz, não foram as minhas flechas, foram as tristezas com as perdas dos seus filhos, né? Então Thakur continua, veja, tudo isso é transitório. Casa, família, filhos são todos por 2 dias. Apenas a palmeira real, 1 ou 2 frutas caíram da árvore. Por que tristeza por elas? Deus faz 3 coisas. Ele cria, ele preserva e ele dissolve. A morte é inevitável. No momento da dissolução universal, tudo será destruído e nada sobreviverá. Mas a Mãe Divina preservará algumas sementes da criação.
ela as retirará novamente no momento da criação. É como a dona de casa com sua panela de mistura. Todos riem. Nela, ela preserva sementes de pepino, espumos do mar e pílulas de índigo em pequenos sacos. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer? Que toda essa realidade que vemos, ela é assim. Eternamente em movimento. Tudo que nasceu morre. Tudo se transforma constantemente. Esse universo se desfaz e será feito de novo. Mas ele diz, voltam ao jogo algumas peças. Estarão sempre presentes, né? Então, a nossa mente deve se direcionar para o eterno, para que venhamos a lidar mais facilmente com o transitório, não é? Vamos voltar lá no Evangelho do Senhor Jesus, na qual temos a parábola de Lázaro e do homem rico. O que era o Lázaro? Um homem que vivia nas escadarias da casa de um homem rico. O homem rico vivia sua vida muito afortunadamente. Os dois morrem no mesmo dia. E quem vai para o bom lugar? O Lázaro. Aquele que, mendigo, os próprios cães lambiam as suas feridas. Ele vivia completamente rendido a Deus. A transitoriedade do mundo de rico e pobre não dizia nada para ele. Então, quando o mundo acabou, o seu corpo se desfez, ele foi para onde ele sempre esteve, nas mãos de Deus. Mas e o rico, quando o mundo acabou? Ele ficou pobre do mundo. Ele só tinha o mundo. Ele nunca esteve nas mãos de Deus. Disse Sri Ramakrishna, né? Todos nós, né? Deus está em todos, mas nem todos estão em Deus. E é por isso que sofremos. É isso. Porque esse mundo de transitoriedade é essa constante transformação. E a transformação se faz, como disse Thakur, de nascer, manter-se e morrer. Renascer, manter-se, morrer novamente. Então esse processo de transformação é doloroso. Então se nós estamos presos a isso, temos que arcar com as dores. Não é? Capítulo 6. Instrução para Adar. A morte está à frente para você. Thakur fala com Adar enquanto está na varanda ao norte do seu quarto. Sri Ramakrishna diz para Adar, você é um deputado, um magistrado. Você tem esta posição pela graça do Senhor. Não se esqueça dele. Mas saiba que todos têm que trilhar o mesmo caminho. Você está aqui apenas por alguns dias. Depois esse próprio Adar faleceu mesmo, pouco tempo depois. Ele era um grande devoto de Sri Ramakrishna. Né? O mundo é seu local de trabalho. Você veio aqui para trabalhar. É como se alguém viesse em sua casa de campo e trabalhasse em Calcutá. Algum trabalho é necessário. Você deve praticar algumas disciplinas espirituais. Você deve terminar seu trabalho rapidamente. O ourives, enquanto derrete o ouro, usa foles, tubos de sopro e um ventilador para soprar ar para que o fogo possa dar mais calor e o ouro possa derreter. Quando o ouro derrete, ele pede para fumar. Ele trabalhou duro por um longo tempo. Agora ele vai fumar seu cachimbo. Você tem que ter coragem, uma resolução firme. Só então você pode praticar disciplinas espirituais. Aqui Sri Ramakrishna está conversando com Adar, o preparando para a transição. Isso não era sabido naquele momento pelo próprio Adar. Estava ali, né, considerando as circunstâncias gerais. Mas Sri Ramakrishna estava dizendo, você precisa se dedicar à vida espiritual, porque em algum momento este mundo passa. Você está aqui apenas por 2 dias. Essa é a verdade tão dura que nem que temos dificuldade de conceber, porque estamos tão agarrados, né, a essa nossa personalidade. Então trabalhamos pelo nosso verdadeiro eu, o Atman. A semente mística de seu nome é muito poderosa, do nome de Deus, ok? Ela dissipa a ignorância. Uma semente é tão macia e assim o seu broto. No entanto, ela rompe a terra e germina. Quando você vive em meio à luxúria, o ouro, luxúria e ganância, sua mente é forçadamente puxada para eles. Então você deve ser cauteloso. Mas aquele que renunciou ao mundo não precisa temer muito. O renunciante genuíno mantém uma distância adequada de luxúria e ganância. É assim que ele pode fixar sua mente no Senhor enquanto pratica disciplinas espirituais. O que Sri Ramakrishna está falando? Está falando dos upadis, né? Das tendências condicionantes.
Se você vive no meio de coisas muito mundanas, é muito difícil você praticar a vida espiritual. Mas se você já avançou em vida espiritual, você pode passar por tendências aparentemente, né, seguradoras do indivíduo na mundanidade com mais capacidade. É o exemplo, né, do leite que é transformado em manteiga, que está acordado várias vezes. Quem é um verdadeiro renunciante? Aquele que consegue manter sua mente fixa no Senhor, como a abelha que só tira mel das flores. Mas aquele que está na casa vivendo em meio à luxúria e ao ouro pode às vezes fixar sua mente no Senhor. Em outras vezes, ele vai para a luxúria e o ouro. Ele é como a mosca doméstica comum, que pousa em doces em um momento, em uma ferida ou excremento em outro. Você deve sempre fixar a mente no Senhor. Inicialmente você tem que fazer algum esforço. Mais tarde você desfrutará de uma pensão. Sri Ramakrishna aqui dá esse exemplo, né? Verdadeiro renunciante é aquele que mantém sua mente em Deus. Ou seja, verdadeiro renunciante não é quem está vestindo uma roupa ocre dos sannyasins ou monges budistas. Não é aquele que está vestindo uma roupa preta da roupa monástica ocidental dos cristãos. Não é aquele que está vestido como faquir. Não é aquele que está aparentando isso ou aquilo através de marcas, né? Através de cabelo raspado ou barba grande ou véu, coisas assim, né? Contas no pescoço, contas no braço, palavras em hebraico, palavras em latim, palavras em sânscrito, palavras em árabe. Não é nada disso. É aquele que consegue manter a sua mente fixa no Senhor. Aí Sri Ramakrishna dá o exemplo da abelha. Ela só vai nas flores, ela não vai no excremento. Mas a mosca às vezes vai nas flores, às vezes vai no doce, às vezes vai no excremento. Sobretudo no excremento é o que ela mais prefere. O homem mundano. Na igreja ortodoxa existe a questão dos anciãos, né? Você tem um ancião paísios. São aqueles, sobretudo monges, né, que têm o carisma do aconselhamento. O ancião Países foi um monge que viveu, né, no século XX, um santo, né, da igreja ortodoxa. E um dos seus ditos famosos é essa comparação que ele faz exatamente igual ao de Sri Ramakrishna. Ele diz: existe aqueles que são como abelhas, existe aqueles que são como moscas. As abelhas vão sempre no doce, as moscas às vezes vão no doce, mas muitas vezes vão no excremento. Muitas pessoas consideram que esse dito do ancião Países foi adaptado dos ensinamentos de Sri Ramakrishna para ser colocado na boca do ancião Países. Eu não acho que seja necessariamente assim. Eu acho que os dois podem ter tido a mesma imagem. Podem ter falado sobre a mesma coisa, porque, né, ambos são pessoas espirituais, estavam concentrados profundamente no caminho do amor e da devoção. Então eu não vou dizer que seja assim, mas é claro que o Sri Ramakrishna Katarita tem antiguidade, né? Tem uma precedência. De fato, esses ensinamentos de Sri Ramakrishna fizeram muito sucesso na Europa, foram muito transmitidos, sobretudo pelos ditos, né? Retirados, né? Aqueles ditos de Ramakrishna, de Max Miller e tudo mais. E pode ser que isso tenha se desenvolvido dessa forma, e muitas vezes é assim mesmo que acontece, ok? Passagens, né? Sobretudo no cristianismo, né? Se usa muito isso como força prosélita, né? Você pega passagens de outras tradições, adapta aquilo e aquilo vira, né, a formulação de santos. Na verdade é o ensinamento de outras religiões. Mas eu não vou dizer que seja isso necessariamente. Mas existe essa coincidência. Mas o ponto fundamental aqui não é esse. O ponto fundamental é entender que a abelha só vai no que é flor, enquanto a mosca vai em muitas coisas, sobretudo na sujeira, né? No cadáver que está ali. Ela tá. Se você tiver uma padaria, ela vai no sonho também. Ok? Já a abelha não vai no cadáver. Ela só vai no doce. Então assim que é o verdadeiro renunciante, né? Aqui não devemos confundir. Não é aquele que vai em busca do prazer. É aquele que vai em busca do néctar espiritual sempre. Como? Na mente. Está trabalhando, está dirigindo um ônibus, é caixa do banco, é policial. Sua mente está em Deus. Difícil? Muito.
Esse é o verdadeiro renunciante. Não é? Então disse Thakur, se você sempre manter a sua mente fixa no Senhor, inicialmente você tem que fazer algum esforço. Repetir o nome de Deus, de tempos em tempos se retirar para pensar apenas nele, ler seus nomes e glórias, cantar, oferecer o seu alimento a Deus. Em algum momento você recebe a pensão, ou seja, a visão de Deus, a graça, a comunhão constante com Ele. Não é? Vamos ver, meus amigos, quanto tempo temos desse vídeo. 45 minutos. Eu acho que já é razoável. Vamos continuar aqui nesta leitura para a próxima semana. Quando mesmo seguimos, né, um novo capítulo de uma nova sessão. Né? Então, eu tenho certeza que esse episódio de hoje nos deu muita coisa para pensar, muita coisa prática para a nossa vida e direcionamentos espirituais muito importantes. Essa sessão, leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katarita, é a experiência mais importante desse oferecimento que eu faço aqui. É o coração desse canal. É a coisa mais bendita. E eu novamente recomendo a todos que mergulhem profundo, contemplem esses ensinamentos como um direcionamento para alcançar amor e devoção a Deus. Se Deus permitir, vamos estar aqui na próxima semana juntos para mais um episódio. E eu espero todos vocês. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu.